Bom, vamos lá, galerinha. Segundos anos, tá? Aula direcionada ao pessoal dos segundos anos, certo? Sobre modalidades esportivas coletivas, tá? Os conteúdos que nós estamos trabalhando, iremos trabalhar, na verdade, nesse bimestre, são dois conteúdos bem simples e são dois conteúdos que se parecem muito, tá? Que são as modalidades esportivas coletivas e as modalidades esportivas individuais, certo? Então, hoje, nós vamos ver as principais características das modalidades esportivas coletivas, tá? De forma bem simples e bem objetiva, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, né? Então, aqui nós vemos uma ilustração, né? Uma imagem, e essa imagem, ela diz muito do que são as modalidades esportivas coletivas, certo? Nesta imagem, nós conseguimos ver vários das invariáveis, certo? Das características que são próprias das modalidades esportivas coletivas, tá? E aí a gente vai ver cada uma delas no decorrer das aulas. Mas nessa primeira foto aqui, nessa primeira imagem, nós conseguimos ver uma modalidade esportiva, certo? Que é o futebol, tá? Nós conseguimos ver o instrumento principal do esporte, que é a bola, tá? Nós vamos ver que esse instrumento principal ele ganha um nome específico, certo? Nós conseguimos ver também que existe uma área de jogo, ó, existe uma área onde eles estão jogando, um espaço para jogar, certo? Existem pessoas que são do mesmo time, ó, e existem pessoas que são do time oposto, certo? Do time adversário. Então nós temos o time amarelo e o time verde aqui nessa ilustração. Então nós vamos ver que as modalidades esportivas coletivas elas têm umas características que são bem peculiares delas, tá? Vamos lá. O que é esporte? Certo? É um questionamento que eu deixo para vocês, certo? O que é esporte? Outro questionamento. Poderíamos dizer que um grupo de crianças jogando bola no intervalo da escola está praticando um esporte? Outro questionamento, tá? Vamos supor, né, que vou trazer isso para a realidade da nossa escola, tá? Vamos supor que na nossa escola tem um campo de futebol, uma área onde possa ser jogado futebol. E aí no intervalo montam-se dois times, certo? E aí esses dois times jogam entre si o futebol. Eles estão praticando um esporte? O que é que vocês acham? Tá? E aí eu trago aqui para vocês uma definição de Barbante, certo? Sobre o que é esporte. Esporte é uma atividade competitiva institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou uso de habilidades motoras relativamente complexas por indivíduos cuja participação é motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, basicamente, ele diz que o futebol é uma atividade competitiva, ou seja, a competição. O esporte, na verdade, é uma atividade competitiva, certo? E isso está intrínseco ao esporte, a competitividade, a competição. As pessoas competem para ver quem é a melhor, para ver quem ganha, enfim, certo? E isso não só no esporte, né? Existe competição em várias outras áreas da nossa vida. Mas como nós estamos falando diretamente relacionado ao esporte, né? Nós vemos que o esporte ele é uma atividade competitiva institucionalizada, tá? Ou seja, é algo organizado, né? É algo que envolve vários fatores que o tornam característico, tá? E aí envolve esforço físico ou uso de habilidades motoras que são relativamente complexas. Então o esporte geralmente ele é algo mais complexo, tá? Vamos lá. Nós temos aqui dois tipos de esporte, certo? O vôlei e o hóquei, mas esse hóquei aqui não é o hóquei no gelo, tá? É um hóquei na grama, certo? O hóquei no gelo também é um disco, aqui nós vemos uma bolinha, enfim. Existem diferenças, tá? O taco também é um pouco diferente, certo? Mas são modalidades esportivas coletivas, tá? Nós vemos aqui, vamos lá.
Definição de modalidade esportiva, certo? É uma atividade física exercida com movimentos específicos, e aí esses movimentos específicos nós chamamos de gestos técnicos, tá? Deixa eu grifar aqui para vocês. Gestos técnicos, certo? Não sai muito retinho porque eu estou fazendo com o mouse, tá? Eu sou péssimo. E aí, esses movimentos, né, esses gestos técnicos, eles caracterizam, na verdade, eles caracterizam e diferenciam as modalidades. Tá? E eles estão inseridos num contexto regulamentar e disciplinar próprio, certo? Então, a modalidade esportiva é uma atividade física, tá? E essa atividade física é exercida através de movimentos específicos, gestos técnicos, certo? E aí, cada modalidade, tá, tem pelo menos um gesto, um movimento específico que a caracteriza e a diferencia das demais, tá? Então, por exemplo, no vôlei, no handebol, no futebol, nós temos o passe, certo? Que é o ato de você transferir o implemento do jogo para o seu companheiro, tá? Então, o que é que caracteriza, o que é que diferencia o passe do vôlei, o passe do futebol, o passe do handebol? É a maneira como ele é executado, é o gesto técnico que é utilizado, certo? Então, existe uma diferença entre essas modalidades, existe uma diferença entre os gestos utilizados nessas modalidades, tá? Podemos dividir as modalidades esportivas em dois grupos, certo? Que são as individuais e as coletivas, que é a que nós estamos vendo nessa aula, tá? As individuais, basicamente, são atividades praticadas por um único atleta, certo? São modalidades onde apenas um atleta compete, certo? E a modalidade esportiva coletiva, praticada por equipes de dois ou mais atletas. Tá? Então, a partir de dois atletas, há uma cooperação entre essa equipe. Então, a gente pode definir, né, como uma modalidade esportiva coletiva. Há uma coletividade, há uma cooperação entre a equipe, certo? Nessa imagem aqui, nesse slide, nós vemos a primeira invariável, a primeira característica, o primeiro item que caracteriza, na verdade, uma modalidade esportiva coletiva, certo? Que é o implemento, certo? Nós vamos chamar a bola, né? Nós vemos aqui o exemplo, né? Nós temos a bola de basquete, uma bola de futebol americano, né? Nós temos aqui o disco do hóquei no gelo, do hóquei do gelo e a bola de futebol, certo? Todos esses objetos aqui são objetos específicos e característicos de um jogo coletivo, certo? O basquete é um jogo coletivo? É um jogo coletivo. O futebol americano é um jogo coletivo? É um jogo coletivo. O hóquei também, e o futebol, né, nem se fala. Então, o primeiro item, apagou foi um aqui. O primeiro item que caracteriza uma modalidade esportiva coletiva é o implemento, tá? É o objeto central daquele jogo, é o objeto principal daquele jogo, tá? Nós temos aqui outra característica, que é o espaço de jogo, campo de jogo, tá? Que é o local onde é praticada aquela determinada atividade, aquele determinado esporte, aquela modalidade esportiva coletiva, certo? Então nós temos aqui um campo de futebol, ó, caneta, vamos lá, campo de futebol aqui, ó, um campo de futebol americano, tá? Um campo de beisebol, certo? E uma quadra de basquete, certo? São terrenos, são lugares onde as modalidades são praticadas. Então, o campo de jogo, o espaço de jogo, certo? É uma característica específica das modalidades esportivas coletivas, tá? Então, nós já temos o implemento, que é o objeto principal, tá? E nós temos também o espaço de jogo. Vamos para o próximo. Vamos lá. Terceira característica, tá? Terceira característica. Nós precisamos de um objetivo, tá? De um alvo na modalidade esportiva coletiva. Então, tirando a parte do vencer, tá? Vamos esquecer essa parte do vencer, do ser melhor. Mas qual é o objetivo principal do jogo de futebol?
marcar um gol, certo? E para que você consiga marcar um gol, você precisa colocar a bola para dentro da baliza adversária, né? Da trave adversária. Então, toda vez que você consegue fazer com que a bola entre naquela área, dentro daquela área, né, você marca um gol. Então, esse é o objetivo principal do jogo, é você marcar o gol no futebol. Só que você também tem uma baliza, você também tem um alvo para defender. Então, nós temos dois objetivos no alvo. Nós temos um alvo para atacar e um alvo para defender, certo? Nós temos que marcar o gol, mas nós temos que evitar que o outro time marque o gol, tá? E aí, nessas modalidades aqui, ó, nós temos os exemplos. Então, aqui o gol, ó, o goleiro, né, tentando pegar a bola, mas a bola já está distante. Foi um gol, né? Nós temos o polo aquático também, né? Olha aí, a bola entrando lá dentro da baliza é um gol. Nós temos no basquete, nós não temos baliza, nós temos a cesta, né? Temos uma característica específica no basquete, que é a cesta, tá? Que é um aro, e aí o objetivo principal é você fazer com que a bola entre no aro, passe pelo aro, certo? E aí você marca os pontos, né? Não são gols, são pontos do basquete. No hóquei no gelo, nós temos o gol também, ó. E no futebol americano, nós temos esse alvo aqui, tá? Que é a trave, é um Y, na verdade. Quando a bola passa por dentro dessa trave, a gente chama de field goal, tá? E aí vale um ponto se você converter um touchdown e vale 3 pontos se for field goal direto. No futebol americano ele tem regras bem específicas, tá? Mas no futebol americano, o principal objetivo é não deixar que o adversário entre na sua end zone, que é onde acontece o touchdown, tá? Então você tem que chegar na end zone do time adversário e você tem que impedir que o time adversário entre na sua end zone, tá? Mas isso aí é só para a título de curiosidade mesmo. O futebol americano é mais complexo um pouquinho, certo? Então nós temos, opa, dei spoiler aqui da quarta característica. Nós temos o implemento como item 1, item 2 foi o espaço de jogo, o item 3 um alvo, que eu preciso atacar e defender, certo? O item 4 são os companheiros de equipe, tá? Então os companheiros de equipe também são uma característica comum em todas as modalidades esportivas coletivas, né? Se eu vou jogar com os meus companheiros, né? Há uma coletividade, há uma cooperação entre eles, entre mim e entre eles também, né? Então é o quarto item, a quarta invariável, é o que caracteriza uma modalidade esportiva coletiva. E aí nós temos um quinto item, tá? Que geralmente, né, para alguns autores, geralmente fecha, né, essas características que são comuns a todas as modalidades esportivas coletivas. Alguns outros autores, alguns outros estudiosos da educação física, consideram um sexto item. Alguns consideram só 5, tá? Então eu vou passar para vocês os 6, mas saibam que os 5 principais são esses que terminam aqui, nesse daqui, tá? Que são os adversários. Então, eu tenho companheiros, mas eu não vou jogar contra os meus companheiros. Eu tenho que jogar contra outras pessoas, que são os meus adversários. Então, os adversários são a quinta característica, né, que vai caracterizar, né, característica que vai ser comum, na verdade, são 5 invariáveis características de uma modalidade esportiva coletiva. E aí a sexta, mas sabendo que alguns autores não consideram essa como uma característica, são as regras. Tá? Todo esporte ele precisa de regras para ser jogado da maneira mais correta possível, certo? Vamos lá. As ações de jogo se realizam sempre em cooperação direta com os companheiros de equipe em oposição aos adversários, definindo a relação básica da modalidade esportiva, certo? Então, o jogo esportivo coletivo, ele se caracteriza, ele se dá, na verdade, através do ataque e da defesa, né? Você tem que atacar o alvo adversário, mas você tem que defender o seu alvo, certo? Então, ó, nós temos o ataque e nós temos a defesa, tá? No ataque, né? Nós temos que conservar a bola, a posse de bola, na verdade, né?
nós temos que conservar a posse de bola e na defesa nós temos que recuperar essa bola. Então, a todo momento nós estamos sendo testados, tá? No ataque há uma progressão dos jogadores e ou da bola até a meta contrária. Então, para atacar eu preciso progredir no campo adversário, até o campo adversário, chegar perto do alvo para tentar finalizar e tentar marcar o gol ou marcar o ponto, certo? E na defesa é justamente o contrário, tá? É impedir e dificultar a progressão do time adversário. E, logicamente, tentar recuperar a bola também, certo? Ou seja lá qual seja o implemento que seja utilizado, tá? Na modalidade esportiva. Vamos lá. Canetinha aqui. Vamos marcar aqui também. No ataque. Ataque a meta contrária quer dizer marcar o gol ou ponto. Né? Então, esse é o objetivo, que é marcar o gol ou ponto no alvo adversário. Né? Vencer o alvo adversário. E na defesa nós temos que proteger a meta ou o campo. Tá? Então, essas são características imprescindíveis das modalidades esportivas coletivas. Tá? Existem alguns requisitos para desempenho nas modalidades esportivas coletivas. Tá? Eu vou falar para vocês aqui os 4 principais, na verdade. Aliás, os principais, certo? Não necessariamente são esses 4. Tá? O rendimento esportivo é o resultado da eficiência de vários fatores ou componentes que possuem uma forte inter-relação entre esses componentes, tá? Todos os componentes aí eles são interligados, eles dependem um do outro para existir e para funcionar bem, tá? Então, o primeiro requisito são os requisitos psicológicos, certo? Você tem que estar bem com a mente. Os requisitos técnicos, né? Os requisitos táticos, que são as táticas de jogo, tá? E aí existem os requisitos coordenativos e condicionais, que são condicionamento, trata-se do condicionamento físico, tá? Vamos lá. Os requisitos psicológicos, vou passar, certo? Não vamos entrar na questão da definição científica do que é, tá? Requisitos psicológicos, você tem que estar bem com a sua mente para ir bem nessa modalidade, certo? Basicamente isso. Né? Aqui, essa parte é muito importante. Né? Os praticantes de uma MEC, modalidades esportivas coletivas, estão sujeitos aos mais diversos tipos de pressão. E essa pressão pode ser externa ou interna. Então, as pessoas, né, que praticam essas modalidades profissionalmente, elas estão a todo momento sofrendo pressão, interna ou externa. Então, elas precisam estar com um psicológico bom para render bem, certo? Nós temos aqui um exemplo, né, de pessoas que perderam a cabeça, enfim, durante o jogo, provavelmente, né, algo aconteceu, mas que poderia ter sido resolvido de forma diferente, né? Diga não à violência, não só no esporte, mas na vida. Vamos lá, requisitos técnicos. A técnica é entendida como execução do movimento específico para cada modalidade, né? Então, a pessoa que domina a execução daqueles gestos técnicos que eu tinha falado lá no começo da aula, é uma pessoa que domina os requisitos técnicos da modalidade, certo? E isso é muito importante, tá? A técnica nas modalidades esportivas coletivas, ela se desenvolve em técnica sem a bola, certo? Então não necessariamente você tem que estar com o implemento em mãos ou nos pés para ter a técnica, certo? A técnica com a bola também é muito importante e é talvez a principal, certo? Na técnica sem a bola nós temos movimentos de ataque e de defesa, tá? Ataque e defesa. E a técnica com bola nós temos os fundamentos, na verdade, né? O passe, a recepção, ações de finalização, fintas, dribles, enfim, certo? Quando você está com a bola, geralmente é quando você executa os principais fundamentos, tá? Aqui, ó, um exemplo, certo? Outro requisito são as táticas, tá? As táticas são as estratégias do jogo, né? Então, as duas são bem parecidas,
tá? A estratégia e a tática, mas elas não são a mesma coisa, tá? A estratégia ela distingue-se da tática, pois ela está ligada à concepção, enquanto a tática relaciona-se com a execução. Então, a estratégia é você pensar, você traça uma estratégia, mas quando você executa, você está executando a tática, tá? Então, elas são parecidas, mas não são a mesma coisa, certo? Exemplos de atuações estratégicas: trocar os jogadores durante a partida para desempenhar uma função específica, trocar a posição em função do jogador durante a partida, do mesmo jogador, estudar o jogo do jogador adversário, tá? Planejar o descanso de cada jogador, isso tudo são atuações estratégicas, certo? Exemplos de atuações táticas: passar a bola para um jogador desmarcado, simular uma ação, desmarcar-se para receber um passe, fintar o marcador, tudo isso é tática. É você executar aquilo que você planejou, certo? A tática pode ser classificada como tática de ataque, tática de defesa, tática individual, tá? Estou marcando aqui para vocês. Tática de ataque, tática de defesa, tática individual, tática de grupo e tática coletiva, tá? Não vou me atentar às definições, certo? Eu quero que vocês entendam somente quais são os tipos de tática, tá? E aí nós temos o último requisito, que são os requisitos coordenativos e condicionais, certo? Lembram que eu falei que esses requisitos condicionais são requisitos físicos, tá? São de condicionamento físico. Esse daqui refere-se aos fatores de desempenho, amplamente conhecidos como qualidades físicas, aspecto físico, enfim, aptidão física, tá? Os coordenativos geralmente são a coordenação geral e específica, coordenação motora, tá? E aí temos o equilíbrio, o ritmo e a descontração, certo? E nas condicionais nós temos as capacidades físicas, a resistência, a agilidade, a velocidade, a força, a flexibilidade, tá? Então todas essas são características físicas e coordenativas das modalidades esportivas individuais, certo? Nós temos aqui o processo de aprendizagem e treinamento das atividades, das modalidades esportivas coletivas, mas isso aqui é algo muito específico, certo? Não é interessante para a gente. Vamos lá. O processo de desenvolvimento também não nos interessa. Tá? Isso aqui é mais para estudantes, né? Vamos lá, desenvolvimento cognitivo, né? Vai desenvolver o físico, o cognitivo, né? A mente. Desenvolvimento afetivo social, então as suas relações, né, afetivas e sociais, interpessoais, né? Tudo isso vai melhorar a partir das modalidades esportivas coletivas, porque você está lidando com pessoas diferentes de você, então você aprende a lidar e a conviver com esse tipo de coisa, certo? O esporte de formação, o esporte de alto rendimento, tá? O esporte de formação ele tem como objetivo principal um objetivo educacional, certo? É muito mais voltado para a saúde, para o bem-estar, né? Para a questão educacional, para ensinar, na verdade. Né? O alto rendimento é o esporte profissional. Então, o alto rendimento ele se preocupa com a vitória, né? Com especialização esportiva. As sessões de treinamento são muito mais intensivas, né? Elas são desenvolvidas em clubes, associações, a formação, o esporte de formação são nas escolas, tá? A característica da formação é amadorismo, não há profissionalismo. Já o de alto rendimento, como eu tinha falado, são características de profissional, certo? Classificação das modalidades esportivas coletivas, isso aqui é importante. Nós temos as atividades de campo, que são desenvolvidas em espaços abertos, geralmente em piso de grama ou grama sintética, tá? O próprio nome já diz de campo, então vai ter grama envolvida, pense sempre nisso, tá? O exemplo de futebol. Nós temos esportes de quadra, desenvolvidos em ginásio ou quadra aberta, geralmente em piso de cimento ou madeira. Então, quadra, pensou em quadra, pensa em piso de cimento ou madeira. E aí, ó, um exemplo, vôlei, pode ser o basquete, o handebol, todas as modalidades, futsal, tá? Todas as modalidades que são
praticadas dentro de um ginásio, de uma quadra, certo? E nós temos os esportes aquáticos, que são desenvolvidos em piscinas, rios, lagoas, né? Um exemplo disso é o remo. Olha quantas pessoas aqui numa canoa, certo? Exemplo, remo, tá? Vamos lá, o que caracteriza e diferencia uma modalidade esportiva da outra, né? O gesto técnico, lembram que eu falei, né? Todas as modalidades esportivas, elas vão ter aquelas 5 invariáveis, né? 5 ou 6 invariáveis, tá? E essas invariáveis, elas são comuns a todas as modalidades. Então não é isso que diferencia uma da outra, e sim o gesto técnico, certo? Cada uma tem um gesto técnico diferente. A relação básica das MECs, né, caracterizada pelas ações da cooperação e oposição, que é o ataque e a defesa, que eu também falei para vocês. Quais os requisitos de desempenho presentes na prática? São aqueles 4 requisitos, né? Os requisitos psicológicos, táticos, técnicos e aí coordenativos e condicionais, certo? A diferença entre estratégia e tática, tá? A estratégia refere-se à concepção, ao pensamento, né, ao planejamento, e a tática refere-se à ação, é executar aquilo que você planejou, tá? A idade e a fase indicada para iniciar uma modalidade esportiva, a gente deu uma pulada nesse aspecto, mas a, quesito de curiosidade só, entre 10 e 12 anos, tá? Que é no final da fase universal e início da fase de orientação, tá? Entre 10 e 12 anos é o mais indicado para você começar a praticar uma atividade esportiva coletiva, certo? Nós temos alguns links aqui, né, das imagens que foram utilizadas nesse slide, e chegamos ao fim da nossa aula, uma aula bem tranquila, tá, sobre modalidades esportivas coletivas. Qualquer dúvida, né, me contactem, tá? Entre em contato comigo via WhatsApp, via Instagram, né? Essa aula vai estar disponível para vocês nos grupos, certo? Vou colocar no YouTube também para que todo mundo tenha acesso a ela várias vezes para ir estudando nesse período em que vocês estão em casa, né? Estamos sem aula presencial, mas não impede que vocês continuem estudando em casa, certo? Então, forte abraço para vocês, bons estudos, se cuidem, tá? Vocês não estão de férias, é um período difícil, um período de quarentena para que vocês estejam em casa tomando as devidas precauções, certo? Um abraço.